Vamos falar sobre filmes? Recentemente, uma pessoa deu uma puxadinha na minha orelha e disse assim: Poxa, Ingrid, você só faz filme que eu não acho. Você faz uns filmes que eu não sei nem onde procurar. E aí eu brinco que eu não tenho culpa se eu adoro ver e rever filmes. E assim, pra mim não importa a idade do filme, nem a nacionalidade do filme, basta que seja bom. Mas em homenagem a essa pessoa, eu fiquei paquerando com esse filme mais ou menos, acho que uns 20 dias. Toda hora que eu ligava a TV, ele estava ali, parece que estava me chamando, sabe? E aí recentemente eu assisti Druk, mais uma rodada, um filme dinamarquês fabuloso. Fazia muito tempo que eu não vi um filme tão bem feito, tão profundo e ao mesmo tempo que retrata uma situação de modo muito simples, né? Ele conta basicamente a vida de 4 professores que estão... Sabe quando ao longo do caminho a gente começa a se perder de si mesmo? A gente vai ver que tem algum resquício da vida que eles tiveram. Tem uma cena que um deles está conversando sobre um dos professores e ele fala: Nossa, mas você era o cara, você chegava, você tinha um brilho. E aí ao longo parece que ele foi sendo engolido pela vida, né? Eles são 4 pessoas que estão mesmo que vivendo com alguém, vivendo em solidão e estão meio que descrentes de si. Nenhum deles tem um problema particularmente importante nem grave, né? E isso é o que chama mais atenção, porque muitas vezes nós acabamos sendo engolidos pela vida que escolhemos, nós acabamos sendo engolidos pelo funcionamento diário, né? Outro dia eu vi um outro filme que a personagem lá fala assim: é uma sucessão de dias iguais e de dias repetidos. Então ele conta a história desses 4 professores que são amigos de longa data. Um dá aula de psicologia, o outro dá aula de história, o outro é um treinador de futebol e o outro ele rege o coral da escola. E todos eles estão muito desmotivados, né? Inclusive, assim, o professor de história, que é o que está mais desmotivado e que lá atrás na sua vida tinha dançado jazz, por exemplo, ele leva um puxão de orelha dos alunos: Professor, a gente vai fazer um teste, a gente precisa estar preparado para esse teste. Até que um deles, ele resgata uma teoria de um psiquiatra, não sei se esse psiquiatra existe, gente, eu não fui checar, que diz o seguinte: nós todos nascemos com uma deficiência de 0,05 de álcool no nosso sangue. E aí ele se propõe a atualizar essa diferença. E aí eles fazem um combinado entre eles. Eles querem ver se, tirando essa diferença, se isso tem uma alteração no seu desempenho profissional, no seu desempenho pessoal. E aí eles combinam o seguinte: eles só iam beber em horário comercial e eles só podiam beber até às 20 horas. Então eles vão bebendo ao longo do dia, né? E aí eles usam como referências Churchill, Ernest Hemingway, que são as pessoas que são referências para ele, que eram altamente produtivos e que sempre funcionavam à base do álcool. E é muito interessante como o filme retrata, né, essa experiência que, a princípio, o que a gente vê, na verdade? Quando eles topam fazer a experiência, eles estão buscando alguma fagulha, alguma coisa, algum resquício, né? E eles não vão buscar a modificação da sua vida, mas eles querem alguma coisa que traga magia à vida que eles já tinham. E é lógico que, no começo, eles ficam mais motivados, eles acham as coisas mais brilhantes e mais interessantes. A vida sexual de alguns melhora um pouquinho e eles ficam mais... A aula fica mais interessante, eles parecem mais motivados, né? Mas é lógico que essa brincadeira tem um preço. E o filme ele mostra isso sem cair no moralismo nem na pieguice, mas ele mostra como que, na verdade, assim, a gente vai se dissociando da possibilidade de que a gente resgate a nossa própria vida, a nossa própria experiência, e, na verdade, no fundo, eles estão empurrando o problema com a barriga, fazendo de conta que a vida está ficando melhor. E é lógico que eles não param por aí. De 0,005 eles vão aumentando o percentual alcoólico no organismo até que a coisa meio que se perde um pouco. Ele é um filme que fala sobre relacionamento, é um filme que fala sobre amor, né? Amor de amizade, esse amor da amizade que é tão importante, né? E que, assim, apesar dos atropelos, eles são muito amigos, eles se apoiam e eles se consolam e eles se confortam. Fala da possibilidade de a gente rever experiências, muitas vezes a gente se olhar no espelho e a gente se perguntar:
essa imagem que eu vejo no espelho, ela me representa, né? Onde que eu me perdi no meio do meu caminho? Porque assim, hoje a gente vive muito tempo. Se a gente não adoece, a gente tem a tendência hoje de viver cada vez mais. A pergunta é, como que eu quero viver a minha vida? Como que eu quero que sigam os meus dias? Que tipo de relacionamentos eu mantenho ao longo da minha existência? E qual o sentido de eu acordar todos os dias? E o filme puxa um pouco para isso e a cena final, gente, é fantástica, é maravilhosa, é emocionante. Então, assim, Druck, mais uma rodada, é um filme que eu super, hiper, mega recomendo.